Existe algo curioso que muitos médicos e pesquisadores têm observado ao longo dos anos. Algumas pessoas chegam aos 70, 80 ou até 90 anos com a mente clara, o coração funcionando bem e o corpo relativamente saudável, enquanto outras começam a enfrentar problemas de memória, circulação e doenças graves muito antes disso. A pergunta que sempre surge é: o que essas pessoas fazem de diferente? E, surpreendentemente, muitas vezes a resposta não está em medicamentos caros nem em tratamentos complexos. Está em um hábito extremamente simples que quase todo mundo ignora. Imagine acordar pela manhã e fazer algo que ajuda seu cérebro a despertar melhor, melhora a circulação do sangue e ainda fortalece os mecanismos naturais de defesa do seu corpo. Algo que não custa praticamente nada, não exige equipamentos e pode ser feito por qualquer pessoa. Mesmo assim, a maioria das pessoas simplesmente pula esse passo todos os dias sem perceber o impacto que isso tem na saúde ao longo do tempo. Durante a noite, enquanto dormimos, o corpo passa várias horas sem receber água. Isso significa que, ao acordar, estamos naturalmente em um estado leve de desidratação. O sangue fica um pouco mais espesso, o cérebro recebe menos oxigênio e os sistemas de limpeza do organismo começam o dia funcionando abaixo do ideal. Pode parecer algo pequeno, mas ao longo dos anos esse detalhe influencia diretamente na circulação, na memória e até na capacidade do corpo de eliminar toxinas. É por isso que muitos especialistas em saúde e envelhecimento saudável recomendam algo extremamente simples: começar o dia com água antes de qualquer outra coisa. Esse pequeno gesto ajuda a reativar o metabolismo, melhora a fluidez do sangue e ajuda órgãos como rins e fígado a iniciarem seu trabalho de filtrar substâncias que o corpo não precisa. Pode parecer um hábito simples demais para ter impacto real, mas a ciência vem mostrando que a hidratação adequada está diretamente ligada ao funcionamento do cérebro, à saúde do sistema cardiovascular e até ao equilíbrio dos processos inflamatórios do corpo. E quando esses sistemas funcionam melhor, o organismo se torna mais eficiente em proteger a memória, manter os vasos sanguíneos saudáveis e reduzir fatores que contribuem para várias doenças ao longo da vida. Talvez o mais impressionante seja que esse hábito leva menos de 1 minuto para começar, mas quando repetido todos os dias, ele envia um sinal claro para o corpo logo ao acordar. É hora de ativar os sistemas de reparo, circulação e equilíbrio que sustentam nossa saúde. Agora vem a parte que quase ninguém percebe. Quando você começa o dia bebendo água logo ao acordar, não está apenas matando a sede. Na verdade, você está ativando vários sistemas importantes do seu corpo ao mesmo tempo. Depois de 6 a 8 horas de sono, o organismo passou um longo período sem reposição de líquidos, e isso faz com que muitos processos naturais comecem o dia mais lentos do que deveriam. Uma das primeiras mudanças acontece no sangue. Quando estamos levemente desidratados, o sangue tende a ficar um pouco mais espesso, o que faz o coração trabalhar mais para circular esse sangue pelo corpo. Ao beber água logo pela manhã, a fluidez do sangue melhora e a circulação se torna mais eficiente. Isso ajuda o oxigênio e os nutrientes a chegarem com mais facilidade ao cérebro, aos músculos e aos órgãos. Outro sistema que responde rapidamente à hidratação é o metabolismo. A água ajuda a ativar o funcionamento do sistema digestivo e estimula o trabalho dos rins e do fígado, que são responsáveis por filtrar e eliminar substâncias que o corpo não precisa. Esses órgãos funcionam como verdadeiros sistemas de limpeza do organismo e, quando estão bem hidratados, trabalham de forma muito mais eficiente. O cérebro também sente esse efeito quase imediatamente. Nosso cérebro é composto em grande parte por água e até pequenas variações no nível de hidratação podem influenciar a concentração, o raciocínio e a memória. Não é raro que aquela sensação de mente lenta ou dificuldade de foco logo cedo esteja ligada simplesmente à falta de água no corpo. Além disso, manter uma hidratação adequada ajuda a reduzir processos inflamatórios que, ao longo do tempo, podem contribuir para vários problemas de saúde. Quando o corpo está bem hidratado, os tecidos recebem melhor circulação, as células conseguem transportar nutrientes com mais eficiência e o organismo mantém melhor equilíbrio interno. Pode parecer apenas um copo de água, mas na prática, esse pequeno gesto funciona como um botão de reinício para o corpo todas as manhãs. Ele prepara o organismo para começar o dia com mais energia, melhor circulação e sistemas internos funcionando com mais eficiência.
Uma das primeiras áreas do corpo que sente os efeitos da desidratação é justamente o cérebro. Isso acontece porque o cérebro depende de um fluxo constante de oxigênio, nutrientes e eletrólitos para manter suas funções funcionando corretamente. Quando o corpo acorda levemente desidratado, a circulação pode ficar um pouco mais lenta, e isso afeta diretamente a clareza mental, a concentração e a memória. Pesquisas em neurociência mostram que até uma pequena redução na hidratação pode afetar o desempenho cognitivo. O cérebro precisa de água para manter a comunicação entre os neurônios, que são as células responsáveis por transmitir informações. Quando falta água no organismo, essa comunicação pode ficar menos eficiente, o que pode se manifestar como dificuldade de foco, sensação de mente pesada ou pequenos esquecimentos ao longo do dia. É por isso que começar o dia hidratando o corpo pode fazer tanta diferença. Quando você bebe água logo ao acordar, ajuda a restaurar rapidamente o equilíbrio dos líquidos no organismo. Isso melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro e facilita o transporte de oxigênio e permite que as células cerebrais retomem suas atividades com mais eficiência. Além disso, existe outro processo muito importante que acontece durante o sono. O cérebro ativa um sistema de limpeza chamado sistema linfático. Esse sistema ajuda a remover resíduos metabólicos que se acumulam no cérebro ao longo do dia. Estudos em saúde cerebral indicam que uma boa hidratação ajuda esse processo a funcionar melhor, favorecendo a eliminação dessas substâncias e contribuindo para a proteção da memória ao longo dos anos. Outro ponto interessante é que pessoas que mantêm bons níveis de hidratação ao longo da vida tendem a apresentar melhor desempenho cognitivo com o envelhecimento. Isso não significa que a água sozinha seja uma solução mágica, mas faz parte de um conjunto de hábitos que ajudam o cérebro a se manter saudável por mais tempo. Quando o cérebro recebe hidratação adequada logo no início do dia, ele consegue trabalhar com mais eficiência desde as primeiras horas da manhã. A mente fica mais clara, a capacidade de concentração melhora e o corpo entra em um estado mais equilibrado para enfrentar as atividades do dia. No final das contas, proteger a memória muitas vezes começa com atitudes simples que fortalecem o funcionamento básico do organismo. E garantir que o cérebro receba a hidratação necessária todos os dias é uma dessas atitudes. Quando falamos em prevenção do câncer, muitas pessoas pensam imediatamente em exames, genética ou tratamentos médicos. Tudo isso é importante, claro. Mas existe algo mais silencioso que também influencia muito esse processo: a forma como o corpo elimina toxinas e mantém seus sistemas de defesa funcionando bem. E é justamente aqui que a hidratação diária começa a desempenhar um papel importante. Nosso organismo possui sistemas naturais de desintoxicação que trabalham o tempo todo para remover substâncias que podem prejudicar as células. Órgãos como os rins, o fígado e até o sistema linfático atuam como verdadeiros filtros do corpo. Para que esses sistemas funcionem de forma eficiente, a água é absolutamente essencial. Quando o corpo está bem hidratado, os rins conseguem filtrar o sangue com mais eficiência, eliminando resíduos metabólicos através da urina. Esse processo ajuda a evitar o acúmulo de substâncias que poderiam irritar tecidos ou favorecer processos inflamatórios. E sabemos hoje que inflamação crônica é um dos fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de diversas doenças ao longo do tempo. Alguns estudos em saúde pública também observaram que níveis adequados de hidratação estão associados a menor risco de certos tipos de câncer, especialmente aqueles relacionados ao sistema urinário e digestivo, como o câncer de bexiga e o câncer coloretal. Isso acontece porque a água ajuda a diluir e eliminar substâncias potencialmente nocivas antes que permaneçam muito tempo em contato com os tecidos. Outro ponto importante é que a hidratação também favorece o funcionamento do sistema imunológico. Nosso sistema de defesa precisa de um ambiente interno equilibrado para reconhecer e eliminar células anormais. Quando o organismo está desidratado, esse equilíbrio pode ser prejudicado, reduzindo a eficiência de vários mecanismos de proteção natural. Isso não significa que beber água sozinho previne o câncer. A saúde é sempre resultado de vários fatores combinados, como alimentação, atividade física, qualidade do sono e acompanhamento médico. Mas a hidratação adequada cria um ambiente interno mais saudável para que esses sistemas de proteção funcionem da melhor forma possível. Por isso,
Algo tão simples quanto começar o dia com água ajuda o corpo a iniciar seus processos naturais de limpeza e equilíbrio. Pequenos hábitos diários como esse, repetidos ao longo de anos, podem contribuir para um organismo mais protegido e resiliente. Quando falamos em saúde do coração e circulação, muitas pessoas imaginam apenas colesterol ou pressão alta. Mas existe um fator muito básico que influencia diretamente a circulação do sangue no corpo inteiro: a hidratação. E esse é um detalhe que muitas vezes passa despercebido no dia a dia. O sangue é composto em grande parte por água. Quando o corpo está bem hidratado, o sangue mantém uma fluidez adequada, o que facilita sua circulação pelos vasos sanguíneos. Isso permite que oxigênio e nutrientes cheguem com mais eficiência ao cérebro, ao coração e a todos os tecidos do corpo. Quando a hidratação é insuficiente, o sangue tende a ficar mais concentrado, o que pode aumentar o esforço que o coração precisa fazer para bombear. Com o tempo, esse esforço extra pode contribuir para a sobrecarga do sistema cardiovascular. Já quando o corpo recebe água suficiente, a circulação tende a funcionar de forma mais equilibrada. Os vasos sanguíneos conseguem transportar melhor os nutrientes e também remover resíduos metabólicos que precisam ser eliminados. Outro ponto importante é que uma boa hidratação ajuda a manter o funcionamento saudável do endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos. Essa camada tem um papel fundamental no controle da pressão arterial e na regulação do fluxo sanguíneo. Quando o organismo está bem hidratado, esse sistema tende a trabalhar com mais eficiência, ajudando a proteger os vasos ao longo do tempo. Além disso, a hidratação adequada contribui para reduzir processos inflamatórios que podem afetar as artérias. A inflamação crônica é um dos fatores que favorecem o acúmulo de placas nas paredes dos vasos sanguíneos. Manter o corpo hidratado não elimina completamente esse risco, mas ajuda a criar um ambiente interno mais favorável para o bom funcionamento do sistema circulatório. Por isso, aquele simples copo de água ao acordar pode ser visto como o primeiro passo para ativar a circulação logo no início do dia. Ele ajuda o organismo a restabelecer o equilíbrio dos líquidos, melhora a fluidez do sangue e prepara o sistema cardiovascular para funcionar com mais eficiência. Pequenas atitudes como essa, repetidas todos os dias ao longo dos anos, podem contribuir para proteger o coração, os vasos sanguíneos e a saúde geral do organismo. Existe um ponto em comum entre muitos dos problemas de saúde que aparecem com o passar dos anos: a inflamação crônica. Hoje sabemos, através de várias pesquisas médicas, que processos inflamatórios persistentes estão relacionados a doenças cardiovasculares, declínio da memória e até ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. E o que muita gente não percebe é que o nível de hidratação do corpo influencia diretamente esse equilíbrio interno. Quando o organismo está desidratado, vários sistemas começam a trabalhar com mais dificuldade. As células recebem menos nutrientes, os processos de eliminação de resíduos ficam mais lentos e o corpo tende a entrar em um estado de estresse fisiológico. Esse tipo de estresse, mesmo que leve, pode estimular respostas inflamatórias que, ao longo do tempo, prejudicam diferentes órgãos. Por outro lado, quando o corpo está bem hidratado, o ambiente interno se torna muito mais favorável para o funcionamento do sistema imunológico. As células de defesa conseguem circular com mais eficiência pelo sangue e pelos tecidos, identificando e respondendo com mais rapidez a possíveis ameaças. Isso inclui desde infecções simples até a detecção precoce de células anormais que o organismo precisa eliminar. A água também tem um papel importante no funcionamento do sistema linfático, que é parte essencial do sistema de defesa do corpo. Esse sistema ajuda a transportar células imunológicas e também participa da remoção de toxinas e resíduos celulares. Para que ele funcione corretamente, o equilíbrio dos líquidos no organismo é fundamental. Outro fator relevante é que a hidratação adequada ajuda a manter o funcionamento saudável das mucosas do corpo, como aquelas presentes nas vias respiratórias. Essas barreiras naturais são uma das primeiras linhas de defesa contra vírus, bactérias e outras partículas que entram no organismo. Quando estão bem hidratadas, conseguem cumprir melhor seu papel de proteção. Isso mostra como algo simples pode ter um impacto amplo no organismo. Beber água ao acordar não é apenas uma forma de matar a sede, mas também uma maneira de ajudar o corpo a iniciar o dia com seus sistemas de defesa funcionando de forma mais eficiente. Com o tempo,
Hábitos como esse ajudam a manter o organismo em um estado mais equilibrado, onde inflamações desnecessárias são reduzidas e os mecanismos naturais de proteção do corpo podem atuar com mais eficiência. Agora vem uma pergunta muito importante. Se algo tão simples pode ajudar tanto a saúde, por que tantas pessoas simplesmente não fazem isso todos os dias? A resposta geralmente não está na dificuldade do hábito, mas sim na falta de rotina. Pequenos hábitos de saúde só começam a gerar resultados reais quando se tornam parte natural do dia a dia. Uma das formas mais fáceis de criar esse hábito é deixar um copo ou uma garrafa de água já preparado perto da cama ou na cozinha, em um lugar que você veja assim que acordar. Isso funciona como um lembrete visual. Antes mesmo do café, do celular ou do café da manhã, você simplesmente bebe o primeiro copo de água do dia. Com o tempo, esse gesto se torna automático, quase como escovar os dentes. Outra estratégia simples é associar o hábito a algo que você já faz todas as manhãs. Por exemplo, beber água logo depois de se levantar da cama ou logo antes de preparar o café. Nosso cérebro aprende muito mais rápido quando um novo hábito é ligado a uma rotina que já existe. E algumas pessoas também gostam de tornar esse momento um pequeno ritual de cuidado pessoal. Beber a água devagar, respirar fundo por alguns segundos e permitir que o corpo desperte naturalmente. Pode parecer um detalhe pequeno, mas começar o dia com essa atenção ao próprio corpo muda a forma como o organismo entra no ritmo do dia. Também é importante lembrar que consistência vale mais do que perfeição. Não é necessário transformar isso em algo complicado. 1 ou 2 copos de água ao acordar já são suficientes para ajudar o corpo a sair do estado de desidratação da noite e iniciar os processos naturais de equilíbrio e circulação. Com o passar das semanas, muitas pessoas começam a perceber pequenas mudanças, mais disposição pela manhã, menos sensação de mente pesada ao acordar e até uma digestão mais confortável ao longo do dia. Esses sinais mostram que o organismo está respondendo positivamente a um hábito simples que foi incorporado à rotina. No final das contas, a saúde muitas vezes é construída dessa forma, através de atitudes pequenas, repetidas diariamente. Quando esses gestos se tornam parte natural da rotina, eles deixam de parecer um esforço e passam a fazer parte da maneira como cuidamos do nosso próprio corpo. Depois de tudo isso, fica mais fácil entender algo que muitas vezes esquecemos. A saúde raramente muda por causa de uma decisão gigante tomada uma única vez. Na maioria das vezes, ela é construída silenciosamente através de pequenas atitudes repetidas todos os dias. E a hidratação, logo ao acordar, é um exemplo perfeito disso. Esse hábito simples ajuda o corpo a começar o dia com os sistemas funcionando de forma mais equilibrada. O cérebro recebe melhor circulação, o sangue flui com mais facilidade pelos vasos, os rins e o fígado conseguem eliminar resíduos com mais eficiência e o sistema imunológico encontra um ambiente mais favorável para trabalhar. Tudo isso acontece sem esforço, apenas porque o organismo recebeu aquilo que precisava logo no início do dia. Com o passar dos anos, essas pequenas vantagens acumuladas fazem diferença. O cérebro tende a manter mais clareza, o sistema circulatório funciona melhor e o corpo consegue lidar com processos inflamatórios de forma mais equilibrada. Não é um milagre isolado, mas faz parte de um conjunto de hábitos que ajudam o organismo a envelhecer com mais estabilidade. Muitas pessoas procuram soluções complexas quando se trata de saúde. Novos suplementos, tratamentos caros ou mudanças radicais na rotina. Mas às vezes o corpo responde melhor quando começamos pelos fundamentos. Água, movimento, sono adequado e alimentação equilibrada continuam sendo as bases mais sólidas para uma vida longa e saudável. E talvez essa seja a mensagem mais importante. Nunca é tarde para começar a cuidar melhor do próprio corpo. Mesmo hábitos pequenos, quando repetidos com consistência, podem ajudar a fortalecer o organismo ao longo do tempo. O corpo humano tem uma capacidade incrível de adaptação quando recebe os estímulos certos. Por isso, amanhã de manhã, antes mesmo do café ou do celular, lembre-se de algo simples. Comece o dia oferecendo ao seu corpo aquilo que ele realmente precisa para funcionar bem. Às vezes, um gesto que leva poucos segundos pode ser o primeiro passo para muitos anos de saúde.